Olha só, gente, muitas pessoas estão com permeabilidade intestinal, que é um intestino aberto, né? Vamos dizer, um intestino que não está protegido. Aí o que acontece? Esse intestino que não está cuidado, está inflamado, muitas vezes ele pode exacerbar intolerâncias alimentares. A glúten, a lactose, a histamina, qualquer coisa. Ok? Então, esse paciente ele fica muito mais sensível à alimentação, porque o intestino ele não está legal, o intestino ele está inflamado. Então, melhorando esse intestino do paciente, né, modulando ele, a gente consegue inserir alguns alimentos. Porque, por exemplo, igual a histamina. Gente, histamina é um mundo de alimento saudável. Aí, como que eu faço um protocolo de exclusão de histamina? O paciente não vai comer nada. Ele vai comer 5 tipos de fruta. São os FODMAPs também. Como é que você tira aquilo tudo? Então, autoconhecimento é muito importante para a gente também, né, focar em relação ao tratamento do lipedema. Sair dos protocolos prontos e entender quem é o bem paciente. Personalizado. Muito personalizado. Vou pegar o gancho que você falou de intestino, aqui também é um outro capítulo que a gente precisa de orientar bastante. O que acontece? Eu gosto muito da fala da Denise de Carvalho, que é uma gastro, ela fala, a gente não é, a gente somos. Então, tem mais bactéria do que célula, né? E no paciente inflamado, ele tem a disbiose. Disbiose é a alteração da flora bacteriana, né? E aí, o que acontece em mulheres com lipedema? Existe uma população de bactérias, a gente chama de estroboloma, né? Ela reconjuga o estradiol. Então, em vias normais, o que é para acontecer? O estradiol, ele vai ser eliminado no intestino, junto com a bile, depois de ser metabolizado no fígado. Então, quando ele chega no intestino, essa bactéria é como se separou um colarzinho de pérola, e aí ela tem uma colinha que ela vai colar tudo de novo, que é a beta-glucuronidase. Então, ela volta, aí reforça a predominância estrogênica, né? Mais estradiol, é mais inflamação. E aí, o que controla isso tudo? A dieta. A gente volta no ponto principal. Eu falo, já entrando na minha parte, assim, que é a parte da alimentação, eu falo que no tratamento do lipedema, eu foco em 5 caminhos, né? O caminho número 1, e normalmente vamos dizer assim, normalmente é nessa sequência, tá? Não tem uma regra para isso, mas normalmente é nessa sequência. A fase 1 é a modulação intestinal e reposição dos nutrientes, é a parte de nutrir o corpo, né? Senão qualquer coisa que eu colocar dali para frente não vai fazer sentido. Então primeiro eu arrumo a casa. A segunda fase é uma fase de otimização da mitocôndria e redução da inflamação. A terceira fase, eu me preocupo com o metabolismo do estrogênio, que a gente também já faz na primeira fase, modulando o intestino, mas a gente otimiza a detoxificação, né, também desse estrogênio. A quarta fase é a gente focar um pouco nas questões articulares, que não são todos os pacientes que sentem, mas quando sente a gente foca nessa fase. E a quinta fase é o tratamento de pele, que é a última coisa. A gente só vai focar em pele, que eu sei que o paciente às vezes vai ali para melhorar a pele, mas é a última coisa, porque às vezes esse arrumar a casa que eu falo, obviamente, gente, já melhora a textura de pele. Tem paciente que em 2 meses volta em consultório. Sim. E a pele já melhorou. Sim. Por quê? Porque, né, natural. Então, eu gosto muito de olhar no tratamento nutricional, sabe? Nesses 5 componentes, assim, que eu acho bem fundamentais. Isso é a mágica de tratar o lipedema, né? Às vezes o paciente sai frustrado na primeira consulta, falou assim, a gente vai chegar num aspecto estético, é a última coisa. Tem um monte de prioridade. E aí, em 2, 3 meses, já tem aquela melhora absurda da textura da pele, melhora da distribuição de gordura, exatamente porque a gente controlou, foi atrás da fisiopatologia, fez tudo bonitinho. E são os mesmos pilares que eu converso com o paciente. Primeiro, a inflamação, estresse oxidativo, né, que está tudo alterado, o paciente está todo inflamado e oxidado, e equilíbrio hormonal. E assim, Jordana, o paciente, ele tem que ter muita maturidade também no nosso tratamento, né? De quê? De entender que, gente, a gente também tá atendendo para poder ganhar, né? A gente quer o sucesso Sim. do paciente. Porém, a gente também precisa dessa entrega do paciente, dele também ter paciência, confiar no tratamento e fazer, né, os passos direitinho para que daqui a um tempo ele comece a ver os resultados. Os resultados em relação ao bem-estar, eles são mais rápidos, né? Começou a fazer a alimentação, começou a se exercitar mais, se hidratar melhor, né, tomar os suplementos. Gente, isso é questão de dias para o seu corpo estar mais preparado, mais forte, mais saudável. Agora, sim, a questão estética, a gente é uma construção. Então, a expectativa, literalmente, ela tem que estar bem alinhada para que o paciente ele entenda que a gente precisa de tempo, né? A gordura é inflamada, o paciente normalmente chega para a gente com um percentual muito alto, 40% de gordura, 45% de gordura. Sarcopênico. Né? Então,
é um acompanhamento com começo, meio e continuidade, né? Porque o fim nunca existe, né? Sim. Mas é a manutenção depois. Mas por isso que eu falo, quando o paciente já chega para a gente pronto para esse acompanhamento, que é o que a gente mais gosta, né? E o que de fato dá resultado para o paciente, aí não tem dúvida, aí é sucesso, né? Sim.